Bom dia, Igreja Presbiteriana de Leade, um bom domingo. Eu quero cumprimentar você que está nos assistindo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e convidá-lo a uma oração de adoração ao nosso Deus. Feche seus olhos. Louvado Senhor, nós te agradecemos por estarmos, ó Pai, reunidos como igreja, apesar da distância. Ó Deus, mas nós te agradecemos, Senhor, pelo recurso que o Senhor nos permite usar, ó Deus, para que possamos prestar esse culto a Ti. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, dizer que só o Senhor é digno de todo louvor e toda honra e toda glória, ó Deus, e pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor habite nas nossas casas nessa manhã. Que o Senhor, ó Deus, possa preparar o nosso coração, ó Deus, para não só louvar o Teu nome, mas para também receber a Tua mensagem, ó Deus, e que ela venha ao encontro dos nossos corações. Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a cada membro da nossa igreja, Deus, a cada pessoa que está assistindo. Deus, que o Senhor nos guarde, Senhor, dessa pandemia, Deus, que estamos enfrentando, e te pedimos Tua misericórdia para que isso acabe o mais breve possível. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. É isso aí. Agora, nesse momento, nós vamos iniciar o nosso louvor e eu passo a palavra à nossa equipe de louvor. Um bom domingo a todos.
resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou e me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Bom dia, irmãos e irmãs gileaditas. Eu vim aqui dar um aviso. A nossa igreja ela adquiriu uma boa quantidade de devocionais do Cada Dia para nós distribuirmos aos nossos vizinhos. Então, para aqueles irmãos que querem abençoar as pessoas que estão ao redor, é só entrar em contato com a nossa irmã Priscila para combinar certinho a quantidade de cada dia e também para combinarmos certinho como que vamos fazer para entregá-los, tá bom? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Você deve se recordar que no início do ano a sua família recebeu o cofrinho missionário da APMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. A função do cofrinho missionário é ensinar as nossas crianças a se associarem ao trabalho missionário através das ofertas, né? Então, uma oportunidade da gente, como família, estar unido, ofertando para o trabalho missionário e assim se associando a esse trabalho que é desenvolvido em meio às nações. Agora, em outubro, a nossa igreja, a Igreja Gilead, vai fazer a sua conferência missionária. Então, em outubro, a gente vai recolher os cofrinhos missionários. Então, eu quero desafiar você, se de repente se esqueceu, né? Se lembrar do cofrinho missionário, do compromisso da gente ofertar para missões e lembrar que agora em outubro a gente vai recolher os cofrinhos. Então converse com seus filhos, com as crianças e como família vamos ofertar ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana Gilead, aqui é o pastor Sadler, sou missionário e diretor aqui da UEC Brasil, a Missão Amém, como é conhecida até os dias de hoje. Nos convidaram para apresentar a UEC para os irmãos e é uma alegria para a gente poder fazer isso, né? Talvez os irmãos mais antigos, mais experientes aí de igreja devem conhecer a Missão Amém, assim que a UEC foi registrada no Brasil lá nos anos 60 e a partir dos anos 90 que nós reeditamos o nome e adequamos o nome à UEC Internacional, como sempre somos conhecidos internacionalmente. Então, UEC International é a organização que pertencemos e no Brasil nós chamamos de UEC Brasil. E esse UEC, WSC, é na verdade uma sigla, né? Uma sigla em inglês, Evangelização Mundial para Cristo, uma tradução livre do nome UEC. A UEC Internacional ela nasceu em 1913 com o missionário Carlos Studd, foi servir no Congo e Deus deu para ele essa visão de que aquele trabalho missionário não seria apenas para o Congo, mas para todo mundo ainda não evangelizado. E essa continua sendo ainda a nossa maior ênfase do ponto de vista da missiologia, povos não alcançados, onde Cristo ainda não foi conhecido. Atualmente, depois de 107 anos, nós atuamos em cerca de 90 países, entre 150 povos não alcançados de maneira direta. De maneira indireta, temos um número dobrado de povos que nós temos o objetivo de levar o Evangelho de Cristo. Um exemplo para os irmãos é o próprio Brasil, onde nós temos cerca de 257 etnias indígenas no Brasil
e nós atuamos numa frente específica entre 17 etnias indígenas no Brasil. No mundo todo fazemos a mesma coisa. Uma das coisas que nós fazemos no Brasil, temos uma base aqui no Brasil, e o objetivo dessa base brasileira, onde nós temos cerca de 150 missionários brasileiros ligados ao WEC Brasil, o objetivo é justamente esse: receber missionários da igreja, como a Igreja Presbiteriana Gileade, receber esses missionários que têm essa paixão e esse entendimento do Senhor de servir entre povos não alcançados, ou de levar o Evangelho de Cristo onde Cristo ainda não é conhecido. Então nós temos esse objetivo de levar o Evangelho, recebemos esses missionários que passam então por um tempo de orientação conosco aqui em Belo Horizonte, na nossa base, através do POC, Programa de Orientação ao Candidato. Vamos imaginar que tem um vocacionado na igreja, que Deus colocou no seu coração de servir em uma outra nação, levando o Evangelho de Cristo entre aquelas etnias que não conhecem o Senhor. Depois que essa pessoa fizer um seminário orientado pela própria igreja, no mínimo de 2 anos, essa pessoa passa um tempo de orientação conosco, através do POC, de 4 meses. Em seguida, ela é direcionada juntamente, através da igreja, na verdade, e juntamente conosco, para o país onde vai servir. Por sermos uma missão internacional, a WEC, ela trabalha em equipes, e essas equipes são equipes multiculturais. Por isso, nós usamos o inglês, a língua inglesa, como língua de comunicação, de comunhão, de planejamento estratégico. Então, todo missionário que serve junto com a WEC Brasil em seus campos, na maioria desses campos, o missionário também precisa aprender inglês. Temos o objetivo também de que as pessoas tenham uma boa experiência transcultural. Talvez uma pessoa não tenha feito o seminário ainda, ou não pode sair de longo prazo nesse momento. Nós temos também a possibilidade de que a pessoa seja enviada de curto prazo. Talvez você da igreja, vocacionado, tenha o desejo de ter uma experiência transcultural. Nós recebemos também através do nosso programa de Track, é um programa de caminhada e jornada aí no campo missionário, em que a pessoa pode passar ali no mínimo 6 meses, 1 ano no campo, para essa experiência transcultural. E temos também, uma vez por ano, a despeito da pandemia, uma viagem missionária, é uma visita no campo. Nós temos o objetivo de visitar os missionários nos campos, fortalecê-los, encorajá-los, e algumas vezes nós montamos um pequeno grupo de pessoas que queiram experimentar um campo por cerca de 21 dias, 1 mês, e nós temos também, uma vez por ano, viagens missionárias. Como eu falei do inglês, nós temos um programa aqui que nós oferecemos para os nossos missionários, e nesse caso nós abrimos para as igrejas, que é o English for Missions, que é um programa de inglês de 2 semanas, super intensivo, nos meses de julho. Já teremos no próximo ano. Falando aqui para a Igreja Presbiteriana Gileade, eu quero deixar o meu encorajamento aí para os vocacionados, você que sente uma chamada missionária e entende que Deus tem falado com você, venha conversar conosco. Uma das coisas que nós fazemos aqui é essa assessoria, essa mentoria de pessoas com chamado missionário. A minha palavra também de agradecimento para a liderança, o conselho da igreja, o conselho missionário da Igreja Presbiteriana Gileade, que nós servimos muito a igreja. Uma das coisas que nós temos o entendimento é que o missionário, comissionado por Deus, ele pertence à igreja, ele é enviado pela igreja conosco. Então a WEC tem esse zelo de que o missionário tem esse laço, vínculo forte e envio pela igreja local através da sua liderança. Minha última palavra vai de encorajamento para os pais, pai e mãe, que tem filhos aí mais novos, falando de projeto de vida, de desejo de servir o Senhor, para que você ouça o seu filho, ouça a sua filha e encaminhe os seus filhos para a área ministerial também. Quem sabe os seus filhos têm o desejo aí de servir em missões transculturais em algum país do mundo. Venha conversar conosco. A WEC Brasil está aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e todos os irmãos da Igreja Presbiteriana Gileade são os nossos convidados para virem tomar um cafezinho e um pão de queijo aqui conosco em Belo Horizonte. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. Bom dia, meus irmãos, com a graça e a paz do nosso Deus. Estamos aqui para comemorar e celebrar neste mês de setembro os 6 anos que nos reunimos como congregação e os 3 anos de igreja organizada. Esse momento é um momento de muita alegria, de muita felicidade, de muita regozijo na presença do Senhor. E para isso, queridos, eu queria dizer que eu estou com esse paletó novinho, que eu ganhei dos irmãos da Igreja Presbiteriana Gileade, da nossa Gilê, e eu estou muito feliz, é a primeira vez que eu uso para que realmente sirva de um agradecimento a Deus por este presente e por fazer parte da família Gileade e desse jeito Gileade de ser.
né? E para isso eu queria compartilhar com os irmãos as Sagradas Escrituras baseadas no livro de Abacuque. Meus irmãos, nesta vez eu vou falar 2 vezes, mas dessa vez eu vou me ater ao capítulo 1 e ao capítulo 2, e na outra ocasião vou me ater ao capítulo 3 de Abacuque. Para hoje nós vamos ter como tema o tema abraçado por Deus. Abraçado por Deus. Por quê? Olha só, queridos, que coisa interessante. Quando nós pegamos este livro do profeta Abacuque, algumas palavras nos chamam a atenção. E ele começa com uma palavra no hebraico muito importante. Eu vou ler as Sagradas Escrituras e assim nós vamos compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração e para esse dia de celebração de mais um ano da existência da igreja e da congregação presbiteriana Gileade. Então vamos lá, queridos, vou ler o capítulo 1 do livro de Abacuque, os 4 primeiros versículos. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Meus queridos irmãos, eu queria destacar aqui a primeira palavra que aparece neste livro. A primeira palavra é sentença, que em hebraico é massá, que é uma coisa, é um fardo, é uma carga elevada, é um oráculo com peso muito grande, porque o profeta Abacuque está dizendo assim: meu Deus, até quando eu hei de clamar? Até quando eu hei de gritar violência e parece que o Senhor não está fazendo nada? Deus, olha a injustiça que está ao meu redor. Senhor, a lei está se afrouxando a cada dia mais. A justiça não se manifesta, e quando se manifesta torcida, se manifesta da maneira que ela não devia se manifestar. E eu queria então destacar este momento do profeta Abacuque, esta sentença pesada, esse fardo pesado que está sobre este homem de Deus, porque tem aqui sentença, e a outra palavra que eu queria destacar era profeta e depois Abacuque. Porque Abacuque é uma palavra muito interessante também no hebraico, que ela é de Abacuque. Abacuque é a raiz da palavra abraço. Então ele vai diante de Deus, abraçar a Deus como esse encontro corpo a corpo. Tem um autor que ele escreve dizendo assim: a ideia do nome de Abacuque é a ideia de um lutador corpo a corpo que abraça o oponente com o qual ele está a lutar. Olha só, meus irmãos, nós percebemos então que Abacuque se aproxima de Deus para realmente o abraçar. Ele disse assim: nós vamos lutar aqui porque eu quero que o Senhor me faça entender o que está acontecendo. Por que o mundo está tão injusto? Por que o perverso prevalece sobre o justo? E Deus fala assim, no versículo de número 5: vede entre as nações. Aí ele usa: olhai, contemple, preste atenção, Abacuque. Aí ele fala assim: Abacuque, presta atenção. E aí ele fala: maravilhai-vos. Maravilhai seria assim: fique perplexo. Então, presta atenção, porque Deus está falando para Abacuque assim: preste atenção, porque você vai ficar perplexo, porque eu realizo
Mas antes ele diz assim: preste atenção, porque você vai ficar perplexo, de forma tal que vai ficar até estupefato. Então Deus fala para Abacuque: vede entre as nações, versículo 5, presta atenção, fique maravilhado no sentido, você vai ficar perplexo e estupefato, porque sou eu, Abacuque, que realizo, sou eu que coloquei os caldeus nessa condição, e sou eu que comando a história de todo mundo. Meus irmãos, nós precisamos ter esta certeza do que Deus faz pelas nossas vidas, e que Ele tem o cuidado, o zelo fiel e misericordioso com todos os detalhes das nossas vidas. Em outras palavras, meus queridos irmãos, Deus está dizendo para Abacuque: Abacuque, eu sei o que eu estou fazendo, e nós estamos querendo que a justiça seja feita tanto pelas nossas próprias mãos, tanto do jeito que a gente quer que ela seja feita, que nós nos esquecemos do Deus que nós servimos. E aí podemos até fazer essa oração feita pelo próprio Abacuque. Aí alguém está pensando aí do outro lado: GG, mas é celebração, GG. GG é festa. GG não é para você bater na gente não, GG. Meus irmãos, nós precisamos entender o que somos como cristãos dentro de uma sociedade e dentro da igreja a qual servimos. Nós precisamos ter o entendimento, e esse é o primeiro entendimento, que Deus há de nos fazer perplexos se prestarmos atenção nas coisas e no propósito dele. Não tentarmos arrumar jeitos nem maneiras de fazer aquilo que nós pensamos que é o certo. E olha só o que Deus diz no capítulo 2. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Nós temos uma fé. Aqui era fé em Deus, mas Deus enviou Jesus Cristo, e a nossa fé é em Cristo Jesus. E eu gosto muito de um texto, meus irmãos, que eu queria compartilhar com os irmãos esta manhã também. Encontra-se em Mateus capítulo 8, versículo 5, a cura do criado de um centurião. Todas as vezes que eu leio esta história, eu fico pensando: oh Deus, eu quero sim ter uma fé deste homem. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ele estava em Cafarnaum, e ele diz assim: nem em Israel achei uma fé como esta. Porque ele diz assim: Senhor, eu creio tanto no teu poder, eu creio tanto na tua força, eu creio tanto em tuas mãos, que o Senhor não precisa ir à minha casa para que meu servo seja curado. É só o Senhor dar uma ordem, é só o Senhor dar uma palavra de autoridade, que o meu servo vai ser curado. E esta manhã, queridos, para que nós celebremos, porque isso, quando eu recordo o poder de Deus em nossas vidas, quando eu recordo a mão poderosa de Deus que dirige a história das nossas vidas, eu estou celebrando e dizendo a você e incentivando a você a confiar apenas em Deus.
e a confiar apenas em Jesus Cristo, em confiar na ação do Espírito Santo em sua vida. Eu estou dizendo, meus irmãos, eu queria destacar aqui, para esta manhã, 4 palavras importantes para aplicar esse texto. A primeira palavra é fé. Meus irmãos, nós precisamos saber em quem nós colocamos a nossa fé, nós precisamos saber desenvolver a nossa fé e nós precisamos nos voltar para as Sagradas Escrituras para aprender que o substrato da nossa fé está na palavra de Deus. Lá que nós aprendemos quanto o nosso Deus é poderoso. E não é poderoso para nos dar as coisas não, queridos. Ele é poderoso para a sua própria glória, para o seu próprio regozijo. Jesus, o seu filho, é poderoso porque ele veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida nele. E o Espírito Santo que nos convence de que somos pecadores, carentes de Jesus, que precisamos de Jesus, que necessitamos de Jesus para a nossa salvação. E é desse modo, queridos, eu queria incentivá-los para que nós nos sintamos abraçados por Deus. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Fé em Deus, fé em Cristo, fé no Espírito Santo, para que a gente possa entender que tudo o que acontece está dentro do plano, está dentro da soberana vontade de Deus para as nossas vidas e para o mundo, queridos. Para isso, nós precisamos desenvolver uma fé humilde. Então, a primeira palavra é fé, a segunda palavra é humildade. Nós precisamos desenvolver uma fé humilde. Uma fé que nos colocamos diante de Deus como servos. E servos que entendem que tudo que acontece procede de Deus. Deus, meus irmãos, que fique claro, Deus é o dono da história. Deus é o criador de todas as coisas. Nada acontece por acaso, acaso não existe. E até na música do Titãs, se o acaso há de me proteger, enquanto eu estiver distraído, você vai sofrer mais de uma vez, meu irmão. Acaso não existe, nem na filosofia, nem na sociologia. Estão tentando imputar à psicologia a possibilidade de existir. Então, se não existe nessas outras ciências, quanto mais na palavra de Deus e quanto mais na teologia. Porque nós acreditamos que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E Ele está controlando toda a história. E nós precisamos desenvolver, queridos, como igreja, como povo de Deus, a nossa fé de forma humilde. Para que a gente possa fazer o quê? Para que a balança da nossa justiça, e aí eu quero que vocês prestem atenção, que a balança da sua justiça seja a Sagrada Escritura. Nós precisamos entender que a primeira palavra é fé, a segunda palavra é humildade, a terceira palavra é justiça, mas uma justiça baseada nas coisas de Deus. Tendo essas 3 palavras bem nítidas no nosso entendimento, nós vamos desenvolver uma 4ª coisa, que é vislumbrar a vida eterna. Queridos irmãos, nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos. E como peregrinos, nós estamos aqui para exclusivamente anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Empunhado com esse Evangelho, sair por todos os cantos da terra, anunciando a salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso legado. Esse é o nosso trabalho. É para isso que existimos. E aí, queridos, por que eu estou dizendo isso nesse dia de comemoração? Nós, meus irmãos, como igreja presbiteriana de Gileade, eu disse isso ano passado, nós somos uma igreja improvável, porque o pastor que Deus levantou para ser pastor dessa igreja é improvável. Eu não tenho nenhuma característica de um plantador de igreja. Eu fiz os testes, fiquei decepcionado, mas eu fui para os pés da cruz. Eu disse, Jesus,
eu não tenho característica, eu não tenho capacidade, mas eu sirvo ao Senhor. É esse ponto que eu queria que nós chegássemos. E amo, meus irmãos, amo os queridos irmãos, amo a palavra de Deus. Sei que igreja tem problema, mas é o melhor lugar do mundo. Quer que eu te diga o melhor lugar do mundo? O melhor lugar do mundo é a igreja. E o melhor lugar do mundo é a igreja em que nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu queria que os irmãos entendessem que nesse dia nós precisamos refletir e refletir de forma crítica sobre o que nós pensamos sobre o próprio Deus. E aí desenvolvermos a nossa fé. Que essa fé seja humilde. Que essa fé seja medida pela balança da justiça da palavra de Deus. E que essa fé sempre vislumbre a vida eterna. Porque aí, meus irmãos, nós vamos ter a certeza de que somos peregrinos neste mundo. E como peregrinos neste mundo, nós temos que evangelizar e levar a palavra a toda e qualquer criatura, para no dia da vitória, no dia do momento final, nós sermos chamados pelo nosso Pai assim: benditos sejam vocês, meus filhos, e seremos os benditos do Pai, porque cumprimos a nossa missão. Meus irmãos, a Igreja Presbiteriana Gileade, lugar de transformação, lugar de restauração, lugar de cura, com a palavra de Deus, com irmãos e queridos que desenvolvam a fé, uma fé humilde, medida pela balança da justiça e vislumbrando a vida eterna. Que o Senhor, do alto e sublime trono da sua graça, exerça sua misericórdia sobre as nossas vidas. E eu queria orar por você nesse instante. Bendito Deus e eterno Pai, eu louvo o teu nome porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E que, como no passado, Senhor, nós possamos ser envolvidos pelo teu braço e podemos nos sentir confortáveis, Senhor, diante da tua presença, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, parabéns por mais este ano. E eu queria dizer para vocês, eu amo vocês. E se Deus quiser, e tudo for de acordo com a vontade dele, nós nos veremos em breve. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós a tua face. Um beijo no coração e um abraço. Bom dia, Geraldo. Estava com saudades de você. Como você está? Bom dia, prof. Estou bem. Também estava com saudades do senhor. O que vamos estudar hoje? Hoje vamos conhecer as bem-aventuranças que o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte. Você sabe o que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa que tem muitas aventuras? Geraldo, é uma boa resposta, mas não tem nada a ver com isso. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa muito feliz. Na verdade, muito mais do que feliz. Nossa, que legal! E o que Jesus ensinou sobre essas pessoas? Na primeira bem-aventurança, Jesus ensinou que felizes são os humildes de espírito. Tem gente que se acha tão bonzinho que acredita que nem precisa de Jesus para ser salvo. Elas acham que são dignas de irem para o céu por causa de seus atos. Mas a Bíblia diz que todas as pessoas dependem do Senhor para serem salvas. Porque todos nós somos pecadores. As pessoas que reconhecem seus pecados e que dependem de Jesus para serem salvas, essas são as humildes de espírito. Então nós dependemos de Jesus igual dependemos do papai e da mamãe? Nós dependemos muito mais de Jesus do que dos nossos pais, Geraldo. Os nossos pais nos ajudam em quase tudo na nossa vida, mas somente Jesus é capaz de nos levar para o céu. E sabe por que Jesus diz que os humildes de espírito são felizes? Por que, professor Alberto?
porque são essas pessoas que vão morar com ele no céu. Jesus vai levar essas pessoas para um lugar onde não há mais tristeza, nem dor, nem choro, só alegria. Isso é maravilhoso! Que legal! Então eu preciso reconhecer meus erros e que dependo de Jesus para ser salvo, né? Exatamente, Geraldo. Não podemos ser orgulhosos, escondendo os nossos pecados. Precisamos confessar a Jesus nossos erros e pedir que Ele nos ajude sempre. Você ficou com alguma dúvida, Geraldo? Não, professora. Estou muito feliz de saber que Jesus pode me salvar. Vou contar para todos os meus amigos. Muito bem. A nossa aula acabou por hoje. Pode ir lá contar a eles. Tchau, Geraldo. Tchau, professor Alberto.